0 e 4. Então, percebam o seguinte aqui, gente, ó, que, ó, do ponto O até o ponto A, eu tenho um vetor. E eu posso chamar esse vetor de vetor OA, né? Vetor OA. Certo? Então, essa distância aqui, ó, da origem até o ponto A, gente, ele te dá um segmento de reta, né? Então, aqui, ó, desse vetor, eu tenho aqui, ó, a reta x, né? A reta real x. Só que eu tenho uma partição dessa reta, um segmento, né? Pode ser o segmento OA ou o vetor OA, né? Eu posso ter isso aqui, ó. Ou, né, quando eu tenho só um traço, gente, é um segmento de reta aqui, né? É apenas um segmento do meu todo aqui, ó, da minha reta x, OX, né? Ou eu posso representar daqui para cá de vetor OA, certo? Aqui, ó. Porque o que deslocou aqui, ó, da origem, gente, até o ponto A foi esse vetor. Esse vetor que deu movimento a esse ponto A aqui, para gerar esse ponto A bem aqui, né, de coordenadas vezes zero. A mesma coisa aqui, ó. Eu posso ter aqui, ó, o segmento OB ou o vetor OB. Perceberam? Então, ó, o segmento OA é o valor em módulo dessa distância aqui, ó, do ponto da origem até o ponto A. Já esse vetor OA, representado pela seta aqui, ó, é a distância percorrida aqui, ó. Agora você tem aqui, ó, direção, né, módulo e sentido. O módulo é esse valor aqui, ó, valor, né, escalar, que é o segmento, né, e que no caso é 2 unidades, né, gente? Então, OA é 2 unidades, tá? Só para relembrar aí, né? OA é 2 unidades, beleza? E aí você vê a diferença, né, aqui, ó. E o vetor OA tá aqui, ó, né? O vetor OA, ele tem coordenadas 2 e 0. Certo? O vetor OA, aqui, ó, ele é representado agora, gente, por coordenadas, e não apenas um número. Entendeu? Então, da mesma forma aqui, ó, B, né? O ponto B, ó. Aqui, ó, o ponto B, tu tem, ó, o segmento OB, né? O segmento OB é 4 unidades, ó. De 0 até 4 são 4 unidades, tá? E o vetor OB, ele representa quem, ó? As coordenadas, né, desse ponto. 0 e 4, ok? Aí tu pode perguntar, professor, então, no ponto B, o ponto B tem coordenadas 0 e 4, é a mesma coisa que o vetor OB tem coordenadas 0 e 4? É. Por quê, gente? É isso mesmo. Por quê? Ó? Se tu pegar aqui, ó, por exemplo, a distância aqui, ó, de O até B, da origem até B, ó, aí você, lá na geometria analítica, no ensino médio, né, tu aprendeu que a distância, né, gente, entre dois pontos, né, vocês lembram? A distância entre dois pontos no plano, alguém lembra aí qual é a distância entre dois pontos no plano, né? Que é a distância, né, gente, em módulo, né, a distância entre a abscissa, né, não é isso? A abscissa, a diferença entre as abscissas mais, né, a diferença entre as ordenadas desse ponto. Só que aqui, ó, se tu pegar da origem até B, ó, tu faz a diferença, né, entre o ponto B menos o ponto inicial, né? Aqui, ó. Ou seja, OB é igual a B, o ponto B menos a origem, certo? Então, quem é o ponto B? 0 e 4, certo? E quem é a origem, gente? 0 e 0, tá? Aqui, ó. Logo, aqui, ó, 0 menos 0 dá 0, beleza?
e 4 menos 0 dá 4. Tá? Então, essa distância aqui, ó, nada mais é que também representada pelo deslocamento, né? Desse ponto, do ponto de origem até o ponto B, ele te dá o vetor, né? O vetor deslocamento, né? Aqui, ó. Então, o vetor que gerou esse ponto B aqui, ó, né? É o vetor que gera, né, esse ponto B e, consequentemente, o valor em módulo dessa distância aqui, que é 4 unidades, né? Certo? Uma pergunta aí, gente? Até aí não, né? Creio que não. Tá? Então, pessoal, é claro, né, que se você faz isso aqui, ó, analisando aqui o nosso plano, o plano aqui a gente chama de R2, tá? R2, tá? Então, você pode fazer essas mesmas considerações no R3, que é o espaço, né, tridimensional, tá? E, ou seja, onde todos os pontos, né, gente, do espaço são representados agora por triplas, né, ou termos ordenados, né, de números reais, tá? Então, não sei se vocês já estudaram o plano R3, mas deixa eu apagar aqui. Estou só trazendo aqui, gente, uma ideia para a gente começar a falar de vetores, né? Só que representando esses vetores, né, em coordenadas, tá? Que é o nosso objetivo aqui, tá? Coordenadas cartesianas, né? No plano e no espaço, beleza? Então, quando você fala de vetor, né, gente, e você tem um ponto de referência, né? Sempre tu vai ter um ponto de referência, que é a origem, né? A origem dos eixos, tá? Ou não, aí depende da aplicação, ok? Então, há duas operações importantes que envolvem vetores, que é a adição de vetores, tá? E a multiplicação desse vetor por um escalar, né? Como eu fiz naquele momento, né? Aplicando lá massa vezes aceleração, né? Então, duas operações importantes, né? Que são a base aí das operações de vetores, que é a adição de vetores, né? E multiplicação de um número real por um vetor, né? Então, eles vão estar associados, né? Claro, aos vetores que você estuda na física, tá? Então, essa definição, gente, de operações, tá? E de operações com os vetores, certo? Elas, vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui assim, ó. Vou colocar assim, operações entre vetores. Tá? Então, a adição de vetores é a primeira. A adição de vetores. Ok? Então, por exemplo, vamos aqui, ó, x, y. Tá? Então, vou colocar aqui, gente, ó, uma coordenada A e aqui uma coordenada B, ó, certo? Então, essas coordenadas, esse ponto bem aqui, ó, no plano, eu vou ter um vetor resultante aqui, ó. Ok? Então, esse vetor aqui, ó,
partindo da origem até esse ponto aqui, ó, específico, né? Eu vou ter aqui uma adição de vetores, né? Então, por exemplo, a adição de vetores, né? Ela é a resultante, né? Da soma de dois vetores. Então, por exemplo, só para provocar mais, ó, eu vou chamar aqui, gente, de vetor, né? Aqui, ó, esse deslocamento aqui, ó, vou chamar aqui de vetor U, beleza? Aqui, ó, colocar a seta, tá? Aí esse vetor U aqui, ó, ele tem coordenadas AB, tá? Tem coordenadas AB. Aí eu vou puxar outro vetor, peraí. Vou pegar aqui um outro pincel. Vou colocar outro vetor aqui, ó. E aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui. Eu peguei aqui, ó, um outro vetor, vou chamar aqui, ó, de C, certo? E aqui ele vai ter uma abscissa C ordenada D, tá? Aí eu vou chamar esse vetor aqui, viu, gente, de V, tá? Geralmente, aqui na nossa geometria analítica, os livros, eles usam, né, U e V para representar esses vetores, tá, pessoal? Então, eu estou usando aqui, né, propositalmente, né, essas variáveis U e V, tá, para representar o vetor. Então, eu tenho aqui, ó, o vetor V, ele tem coordenadas C e D, beleza? Aqui. Bom, gente, a resultante aqui, ó, que é a nossa adição, a resultante aqui, ó, certo? Seria, né, você juntar aqui, ó, né, as extremidades, né? Então, essas extremidades aqui, ó, a soma, né, gente, desses vetores vai dar aqui, ó, tá? Ou seja, U mais V, né, esse segmento aqui, ó, U mais V, certo? Então, quem seria U mais V? U mais V aqui, ó, seria quem, ó? O vetor de coordenadas AB, né, que é U, mais o vetor de coordenadas CD, que é o vetor V. Ó. Logo, pessoal, soma de vetores, né, é a coisa mais simples. Ó. Basta você somar as coordenadas correspondentes, né? Então, aqui, ó, o x de U é o A, certo? O x do vetor U é o A. Então, você soma com o x do vetor V, que é o C. Ó. Então, aqui é A mais C, certo? A mais C, vírgula, né? Aqui, ó, mais quem? Ó? B mais D. Então, a resultante é isso aí, ó. Ok? A resultante seria isso aqui, ó. A soma, né, das coordenadas correspondentes de cada vetor. Tá dando para olhar aqui? Tá, né, gente? Aqui eu tenho a soma. Tá? Agora, por exemplo, vou fazer ali outro plano aqui. Ou então, deixa eu apagar bem aqui, ó. Pessoal, uma pergunta aí. Deixa eu só aumentar mais aqui, ó. Aqui, ó, sistema vetor U, vetor V, né, pessoal? Então, por exemplo, se eu fizesse aqui, ó, pegasse uma extensão de U. Extensão, professor, como assim?
Aqui, ó. Como seria uma extensão do vetor, gente? Eu, por exemplo, duplicar ele ou triplicar, certo? Ou quadruplicar, vocês estão entendendo? Em outras palavras, pegar uma constante real, né? Pegar uma constante, né, real, tá? E multiplicar por esse vetor, certo? Ou seja, digamos que eu multiplique aqui, ó, vou multiplicar o K, aliás, U, digamos que eu tripliquei ele aqui, viu, gente? Certo? Então, eu peguei U, agora eu vou ter aqui, ó, o triplo dele, o triplo de U. Aí tá aqui U, logo, tudo isso aqui, ó, é o triplo dele, tá? Então, o que que vai acontecer aqui, ó? Quais as coordenadas desse novo vetor? Fácil, né, gente? É aquela história que eu falei, né? Eu estou fazendo a adição de vetores, aí logo, estou fazendo logo aqui, paralelamente também, a multiplicação de escalar por um vetor, né? Então, ó, eu vou obter aqui, ó, um novo vetor, certo? Eu vou obter o vetor aqui, ó, triplo de U, né? Que vai ser quem, ó? Na verdade, eu vou fazer o seguinte, vou chamar o V, vou chamar de W, viu, gente, aqui, ó. W é 3 vezes U, tá? Então, quem é W? 3 vezes as coordenadas do vetor U, ok? Quem é as coordenadas de U? A e B, certo? Então, logo, ó, W é quem? Ó? É o vetor 3A, 3B, né? Aqui. E, professor, Ah, então no caso esse vetor W vai ser já o vetor no caso da extensão, né? Que você tá falando. não entendi, não entendi o finalzinho aí. Vai ser o vetor? Da extensão que você tá falando, né? Isso, isso. No caso, essa extensão, em outras palavras, é o vetor resultante, né? É o vetor triplicado, né, de U, certo? Então, aqui, ó, como eu estou fazendo agora a análise, né, multiplicando o escalar por um vetor, né, gente? Então, a resultante, né, e que é esse vetor W, a resultante aqui, ó, da triplicação de U, é esse vetor resultante que eu chamei de W, né, que é quem? Só você multiplicar, ó, K por as coordenadas do vetor U, ok? Então, da mesma forma, como você tem resultante para a soma, que é a soma das coordenadas correspondentes de cada vetor, então, na multiplicação de escalar, né, por um vetor, basta você multiplicar, né? Você faz aqui uma distributividade, né? E triplica cada coordenada do vetor, beleza? Aí você obtém um outro vetor resultante, né? Que aqui no caso seria W, bem aqui, ó. Né? E assim, né, gente, sucessivamente, tá? Então aqui eu abordei para vocês, né, tanto a adição de vetores, né, que é o mais V, e a multiplicação de escalar, né, com o vetor. É basicamente isso, né, gente? Ok? Alguma dúvida? Não, né? Eu vou fazer aqui uma análise agora, gente, no espaço, ok? Aqui, esse estudo aqui foi no plano. Agora eu vou abordar aqui com vocês o nosso R3, tá? Então, o R3 aqui, ó. Beleza? Eu vou pegar assim, ó, as coordenadas, né? Coordenadas, né? No espaço.
Então, ó, o nosso R3, gente, agora, ó, ele vai ter um novo eixo, né? Então, você tem aqui, ó, um eixo vertical. Você tem aqui, ó, esse eixo aqui, né? Nesse sentido. Aí você tem um outro eixo ali, tá? Esse eixo aqui, ó, é o eixo X, né? Que vocês conhecem. Esse aqui é o eixo Y. Esse aqui é o novo eixo Z, tá? Certo? Então, deixa eu só arrumar isso aqui. Ei, professor, Oi? você pode levantar um pouquinho a câmera? Sim. Obrigado. Nada. Aqui, ó. Esse aqui é o eixo Y. O que é isso aqui, gente? Se tu olha aí pro canto, né, da tua casa, ó, a quina, né? É isso aqui, ó. É o plano R3, né? Então você tem aqui, ó. Você analisa aqui o encontro de duas paredes, né? Aqui, ó. Duas paredes e o piso aqui, né? Então você tem aqui, ó, o encontro de duas paredes, certo? Aí você tem aqui, ó, um lado, né? Aqui, ó. Você tem aqui o outro lado, ó. Aqui seria o piso, no caso, esse piso aqui, ó, é o eixo, né? Aqui, ó, no R3 é o eixo XOY, tá? XOY, né? Tá aqui, ó, nesse plano, né, gente? XOY é um plano, tá? Aí você tem aqui, ó, uma parede, é o plano YOZ. Aqui, ó, você tem o plano XOZ, né? Essa outra parede, tá? E quer dizer, aqui eu estou mostrando para vocês aqui, ó, 3 planos, né? Só que quando você fecha, né? Por exemplo, você olha para a sala, ou então no quarto onde você estiver, você vai ter o que aí, gente? Vocês vão ter o quê? É como se tu estivesse dentro de um cubo ou de um paralelepípedo, né? Geralmente, né? Assim, genericamente falando, é um paralelepípedo, né? Porque aí no quarto onde tu tá, as dimensões elas são diferentes, né? Então, quando tu fecha isso, gente, aí você vai lembrar lá, por exemplo, no plano, né? No plano cartesiano, né? Você tinha o quê? Primeiro quadrante, né? Segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto, né? Quadrante, não é isso? E aqui vai ser o quê, gente? O que vai ser aqui? Por exemplo, se tu te colocar bem aqui, digamos, ó, por exemplo, eu vou fazer melhor aqui. Ó. Tá. Primeiro eu vou desenhar aqui prolongamento aqui, né? Ó, por exemplo, o eixo X, ó, esse aqui é o eixo positivo, tá? E atrás aqui, ó, é o eixo negativo, tá? Das abscissas, ok? Da mesma forma aqui, ó, aqui para trás, né? Representa aqui o eixo negativo de Y. E Z, né, aqui, ó, eixo negativo aqui para baixo, tá? Aqui os números negativos para X, para Z e para Y, beleza? Aí tu observa o seguinte, gente. Bom, se tu já tem essa visão aqui, ó, tridimensional da coisa, então, por exemplo, ó, se eu desconsiderar, olha só, imaginem só esse âmbito aqui, ó. Já sabe que existe, né, ali a profundidade, né, do que se representa ali, né, vamos pegar o outro eixo, tá, pessoal, os eixos negativos. Então, só esse âmbito aqui, ó, positivo, tu tem um octante e não mais um quadrante, certo? Você vai ter aqui um octante. Vocês entenderam? Por que octante, gente? Porque quando você, por exemplo, vamos localizar aqui um ponto.
Olha só, gente. Se eu colocar, vou chamar aqui, ó, de ponto A, por exemplo, esse ponto A aqui, ó, ele tem coordenadas 1, 0, 0. Esse ponto B, vou chamar aqui um outro ponto, ó, ele tem coordenadas 0, 1, 0. E o ponto C aqui, ó, ele tem coordenadas, digamos, 0, 0, 1. Ok? Então, tu pode dizer, professor, esse ponto, o ponto A, B e C, eles estão em cima das retas, não é isso? Então, por exemplo, aqui está o ponto A, percorreu uma unidade. Aqui está o ponto B, ó, né, de 0 a 1, ok, gente? Aqui, ó, de 0 da origem até a percorrer uma unidade, né? Aqui, ó. E da origem até Z, né, gente? Já está esquecendo aqui, ó. Esse eixo Z, ele é chamado de eixo das cotas, né, gente? É um novo eixo aqui, tá? Vou aparecer para vocês. Esse eixo aqui, ó, é chamado de eixo aqui, ó, das coordenadas, né? O eixo das cotas, ok? Então, você tem aqui, ó, cota superior, né, aqui, ó, acima da origem, e abaixo da origem, cotas inferiores, né? Cota superior e cota superior. Tá? E aqui, você já conhece, né? Eixo das abscissas e eixo das ordenadas. Beleza? Bom, agora, pessoal, por exemplo, se eu chamar aqui, ó, um ponto D, se eu fizer isso aqui, ó, 2, 3, 0. Tá? Vou ser aqui mais específico agora, ó. Vou pegar aqui um ponto E, digamos, 3, 1, tá? 3, 0 e 1. E o ponto F aqui, 2, 3, 4. Então, como é que eu localizo o ponto D aqui, gente, nesse espaço? Onde é que ele está, esse ponto D? Vou apagar esses aqui, esse aqui nós identificamos, né? Eu pergunto para vocês, onde está o ponto D? Ele vai estar em um plano, né, gente? Esse ponto D. Ele não está no espaço, ele está num plano. Por quê? Porque, ó, a cota é nula, certo? Aqui, ó, a cota é 0. Então, você não tem aqui, ó, você não teve aqui, ó, uma direção na vertical. Você não teve um vetor que deslocou esse ponto D para a vertical, né? Você só teve aqui, ó, deslocamento, ó, para 2 unidades para x, né? Aqui, ó. Você tem aqui, ó, 2 unidades. Vou colocar bem aqui, ó, para x, né? Aqui, ó. Então, você tem a abscissa 2 ordenada 3, né? Aqui, ó. Eu vou colocar, vou prolongar aqui y, tá, pessoal? Aqui, ó. Digamos que aqui eu tenha 3 aqui, ó. Tem coordenada 3, aliás, tem aqui, ó. Coordenada 3 aqui na abscissa, tá? Certo? Logo, olha só, gente. Se eu só tenho abscissa e ordenada. Logo, esse ponto, ele está onde? Nesse piso, ou seja, no plano X ou Y, entendeu? Tá aqui, ó, só tenho X, Y, não tenho Z. Então, ele está aqui, ó, esse ponto. Ele está aqui, ó, no plano X ou Y. Então, como é que tu identifica ele? Só para a gente traçar aqui, ó. Vou traçar aqui, ó, certo? Eu vou traçar uma linha aqui paralela, né?
Só para identificar esse ponto aqui no plano, viu, gente? Aqui, ó. Então, aqui hoje, ó, na aula de vetores, vocês estão aprendendo aqui também, não sei se você já tinha estudado, a identificação de pontos, né? De pontos no espaço, né? Espera aí. Ok? Ó. Então, tá bem aqui o ponto D, ó. Esse ponto D, ó. Certo? Tá dando para enxergar aí, gente? Essa minha planificação aqui? Tá sim, professor. Tá? Deu para entender? Ficou claro, gente? A localização do ponto D. Então, ele está no piso. Tá como se ele tivesse localizado aí, ó, no piso da tua sala, né, do quarto. Né? Está nessa distância aqui, ó, da quina, né, da quina da parede até determinado ponto aí no meio aí da sala, entendeu? Aqui, ó. Tá? Então ele sofreu esse deslocamento aqui, ó, da origem até esse ponto, né? 2 unidades aqui, ó. 2 unidades nessa dimensão, né? Que é o comprimento, né? E largura aqui, né? Largura ele sofreu 3 unidades, tá? Então, tem 3 unidades, certo? É só... Professor, Ah, é 3 ou uma unidade? Porque lá a representação do ponto D está escrita assim: 2, 1 e 0. aqui é 3, ó. Aqui Ah, eu tá. coloquei. Aqui é 3, ó, certo? 2, 3 e 0. Tá? Ah, tá. Entendi. E. Bom, gente, e o ponto é. E o ponto é. Ele tá no espaço, esse ponto é? Óbvio que não, né, turma? Não. Não tá. Porque, ó, eu tenho uma coordenada 0. Então, toda vez que eu tiver uma coordenada 0 num ponto, né, em um termo ordenado, esse ponto ele não está no plano, no espaço. Ele está aí no plano. Que plano é esse? Aqui, ó. X, Z, né? E aqui o Y é 0. Se o Y é 0, então ele está no plano XZ, ó. Ou seja, então só teve movimentação no plano XZ. Plano XZ, esse aqui, ó. Essa parede aqui, né? Logo, né, gente, ó, 3 unidades, tá? Vamos supor aqui, ó. Tem bem aqui, ó. Digamos que aqui eu tenho 3 bem aqui, certo? 3x e z, uma unidade, tá aqui, né? Então, só traçar aqui, ó. Vai identificar esse ponto, ó. Espera aí. Ok? Ó. Então, tá bem aqui, ó, o ponto E, né? O ponto E aqui, ó. Tá claro tudo isso aí? Tá, né? Bem simples, né? Aqui, ó, o plano X, aqui, ó. Ou seja, um subplano, né? Subplano do plano X, OZ, né? Aqui, ó. Você tem subplano aqui, ó. X, aqui, ó, ponto E, né? Esse ponto E, ele é um subconjunto, né? Do X, OZ, tá? Bom, e o ponto F, gente? 2, 3 e 4. Aí, né? Como ele não tem coordenada 0, ele está no espaço.
Aí, então, vamos identificar esse ponto F aí no espaço. Então, ó, ele tem abscissa 2, tá aqui, ó. Ele tem a ordenada 3, certo? E ele vai ter cota 4, né? Aqui, ó. Então, eu vou pegar aqui, vou só identificar aqui, ó, uma coordenada do meu eixo Z. Né? Logo, vou levantar aqui, ó, 4 unidades. Z. Tá dando para enxergar aí, gente? Tá, né? Aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Tá dando para ver aqui? Tá, né? Tá, professor. 4. Bom, gente, então se eu tenho aqui, ó, 2, 3 e 4, né? Logo, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou traçar aqui, ó. Apenas um, vou fazer um tracejado aqui, ó. E descer na vertical. Paraná me ligando, não conheço ninguém lá do Paraná. Ó, tá aqui. Ó. Aí eu identifico o ponto, né? Identifiquei o ponto aqui, ó, no espaço, né? Aqui, ó. Certo? Aqui, ó, o ponto D. E tá bem aqui, ó, o ponto F, né? Aqui, ó. Ponto F. Ou seja, pessoal, basta você olhar, por exemplo, tu te coloca, digamos que tu esteja em pé aí dentro do teu quarto, né? Então, obviamente, tu tá no plano, tu tá no piso, mas se tu olhar para um determinado ponto acima de ti, né? Digamos, uma lâmpada, de certa forma, ela está no espaço, né? Tomando como referência, né, aqui, tu como observador, né, você como observador, a lâmpada ela está no espaço, porque ela vai ter 3 coordenadas, né? Ela vai ter, ó, uma coordenada aqui, ó, com esse comprimento, ó, comprimento, largura, né, e agora profundidade, né? Aqui, ó, profundidade aqui e de certa maneira aqui, ó, tu vai ter uma visão inclinada, né, aqui, ó, para este ponto, então, para a lâmpada. Então, a lâmpada, ela é um ponto no espaço aí, né, específico aí na tua sala, no quarto, entendeu? Deu para entender, gente, o que é um ponto no espaço? Deu sim, professor. Mais alguém, gente, quer esclarecer alguma coisa? Você pode repetir aí, professor? Não entendi o último no espaço. Não? Ó, eu estou identificando esse ponto F, né, que, como exemplo, coordenadas 2, 3 e 4, né? Então, como eu já tinha aqui, ó, 2 no X, 3 no Y, aí eu peguei 4 unidades aqui, ó, para Z, logo, esse ponto F, obrigatoriamente, ele está no espaço, ó, porque ele tem as 3 coordenadas diferentes de 0, certo? Então, se ele está no espaço, o que eu fiz? Ó, identificando aqui, ó, o plano, veja bem, ó, o plano, aqui, ó, X, Y, né, tá aqui, ó, ele tem coordenadas 2 e 3, ó, então eu identifiquei esse plano, que é o chão da tua casa, o piso, tá aqui o ponto D, não é isso, ó? Ponto D aqui, ó, então esse ponto D, ele te deu uma orientação aí no piso, né, ó. Agora, tu identifica quem, ó? O plano X, aqui, ó, o plano XZ. Quais coordenadas de XZ? Ó? 2 e 4. Então, tu tem aqui, ó, 2, certo? Aqui, ó, 2 e 4. Então, se tu fizer isso aqui, ó,
Eu não tinha feito, mas eu vou fazer aqui agora. 2 e 4. Aí, eu vou fazer já isso aqui para fechar, viu, gente? Para fechar aqui o compartimento, o octante, né? Mas, olha só, identificado as duas coordenadas, ó, 2, 3, e a terceira, 4, né? Então, o que eu fiz? Ó? Eu fiz um prolongamento aqui, ó, né? Já que eu tenho ponto F no espaço, eu prolonguei aqui, né? Tracei aqui ó, uma perpendicular, né? Desse ponto ó, até o ponto D, né? Que compõe XY. Então, aí eu identifico quem? Ó? A terceira coordenada, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Eu identifico o ponto F tendo né, a terceira coordenada aqui, ó. Que me dá né, o ponto F no espaço, tá? Aqui, ó. Então, tu desce essa perpendicular, aqui, ó. Aí tu identifica, ó, as três coordenadas, né? Claramente, ó. 2, 3 e 4, né? Ó. E 4 aqui, ó. Certo? Então, esse 4, ele se fecha aqui, né? Quando tu identifica, né? Um ponto no espaço. Aqui, ó. Deu para entender? Deu, Então, professor. digamos, deu? Deu, obrigado. Então, ó, por exemplo, se eu pegasse o ponto G aqui, ó. 2, 3 e 1. Então, 2, 3 e 1 para Z agora. Ó. Tá bem aqui, ó, o Z. Ó. Bem aqui, ó. Z igual a 1. Ó. Basta tu fazer isso, ó. Ó. Então, tá aqui, ó. 2, 3 e 1, né? Aqui, ó. Então, tá bem aqui o ponto G, ó, no espaço, né? Certo? Tá claro, gente? Agora? Todo mundo entendeu? Sim ou não? Sim. Sim, Ok, professor. gente. Então, vamos lá. Sim, professor. Eu vou considerar o silêncio de vocês como, né, como unanimidade, tá? Todos entenderam. Bom, gente, agora o interessante é que você analisar o seguinte. Depois que identificou o ponto no espaço, aí tu pode fazer um compartimento, né, desse ponto. Pode fechar esse compartimento. Ó. Por exemplo, no ponto aqui, ó, no ponto no espaço, tu consegue identificar os três planos, né? Tá aqui, ó. 2, 3. Ó. Plano X ou Y, né? Aqui, ó. É o piso. O plano XZ, ó. XZ é essa parede aqui, ó. Então, por exemplo, quem é XZ, ó? 2 e 4. Tá aqui, ó. 2 e 4. Então, vou traçar bem aqui, ó. Aqui uma reta aqui. Aí eu vou identificar esse meu plano aqui, ó. 2 e 4. Ok? Eu vou tirar isso daqui. Tá? Aqui, ó. 2 e 4. É esse plano aqui, ó. No XOZ, tá? XOZ. E 3 e 4. Né? Que é o plano YOZ, né? 3 e 4. Então tem aqui, ó. 3 e 4. Certo? 3 e 4. Deixa eu apagar aqui. Tá aqui, ó. 3. Opa, deixa eu... Aqui, ó. 3 e 4, né? Tá aqui, ó. O plano YOZ, né? 3 e 4. Entendeu, gente? Ó, tá aqui, ó. Você identificou os três planos
que estão em torno, né, do teu ponto no espaço. Logo, como tu faz a identificação desses planos, tu pode fechar a tua sala, ó. Aí tu tem aqui, ó, pá. Aí tu fecha aqui, ó. Fechou aqui, né? Pronto. Tá aqui, ó. Ou seja, você está dentro de um paralelepípedo, né? Quarta sala, né? É um paralelepípedo, né? Você tem as paredes, são dimensões, possuem dimensões distintas, né? Então, tá aqui o teu ponto no espaço, ok? Ponto F aqui. E é evidente, né, pessoal? Daqui para cá, ó, existe uma distância, né, euclidiana. Tá? Essa distância euclidiana aqui, ó, ela tem a mesma ideia da distância euclidiana no espaço, no plano, né? Vocês estão lembrados lá? Quando você tem aqui, ó, no plano, você tem aqui, ó, yx, ó. Aí você tem aqui, ó, x1, digamos, aqui x2. Aí você tem aqui, ó, por exemplo, y1. Distância de 2 pontos, lembra, gente? Ó. Distância entre 2 pontos, certo? Como é que você calculava a distância entre 2 pontos? Distância entre, aqui, ó, esse ponto A e esse ponto B. É igual a quem? A raiz quadrada, né? Aplica Pitágoras aqui, né? A raiz quadrada de quem, ó? Desse segmento, ó, que é esse cateto, né, gente? Aplicando Pitágoras, certo? A soma dos quadrados dos catetos, né? Quadrado da hipotenusa, né? É igual a soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, vai dar quem? A raiz quadrada de quem, ó? x2 menos x1 ao quadrado, mais esse outro cateto ao quadrado, né? Que é y2 menos y1 ao quadrado, né? Se você estudar lá no ensino médio, você estudar isso aqui lá no Geometria Analítica, terceiro ano do ensino médio, né? Essa relação, ela vale para cá também, ó. Só que vai entrar o quê? Mais um segmento, né? Que é em relação a Z. Ou seja, ó, essa distância aqui, ó. D, né? D aqui, ó. É igual a quem, ó? A raiz quadrada, tá? De quem, gente? De quem, ó? X, né? X, não é isso? Ó? Tem aqui, ó. Tem quantos pontos aqui? Oi? Quantos pontos tu tem aqui? Ó, a distância da origem até F, né? Aqui, gente, ó. No caso, a origem aqui, ó, é 0, 0, 0, né? E esse ponto F é quem? O ponto F? 2, 3 e 4. Né? Então, tu tem 2 pontos, tá? A origem até o ponto F. Então, tu calcula aqui, ó, o XF, né? Vou colocar x2 menos o x0, tá? Aqui, ó, ao quadrado, mais quem, ó? O y2 menos y0 ao quadrado, mais y3 menos z, aqui, perdão. Aqui, ó, z2 menos z0 ao quadrado, tá? Então, é aqui que tu tem, ó, 2, 3, 4, e aqui 0, 0, 0. Tá? Então, só para calcular isso aqui, ó, como é que fica? Ó? O x2 no caso aqui é o 2, né, gente? Então, 2 menos 0, que é o x1 aqui, né? O x0 aqui, ó, o meu ponto, é 0, então vai ficar aqui, ó, 2 ao quadrado, mais 3, que é o y, né? Y menos 0, né? Ou seja, 3 menos 0, 0. Perdão, 3 menos 0 dá 3, 3 ao quadrado, né, gente? Mais quem, ó? Mais 4. 4 menos 0, tá? Dá 4. Então, fica 4 ao quadrado.
Logo, essa distância aqui, ó, a distância euclidiana, é quem? 4 mais 9, 13. 13 mais 16, né, gente? Dá 29, não é isso? Eu só usei aqui um exemplo numérico, tá? Dá para a gente entender aí, tá? De forma geral. Então, pessoal, na verdade, essa distância aqui, ó, é a mesma coisa que você está calculando a diagonal de um cubo, né? A diagonal do cubo, ela tem essa relação aqui, ó. Tá? Essa relação bem aqui, ó. Tá? É porque, né, isso aqui é um paralelepípedo, né? Mas também é aplicado a um cubo, tá? O cubo, as faces são iguais, né? Tem dimensões iguais, tá? A relação é a mesma, beleza? Bom, aqui, pessoal, você tem aqui, ó, várias maneiras de traçar vetores, né? Então, por exemplo, tu tem esse vetor OF, né? Tu tem esse vetor aqui, ó. Por exemplo, esse vetor F, por exemplo, aqui, ó, FD. Ó, F. Eu pergunto para vocês, quem é o vetor FD? Oi? Vou colocar bem aqui, ó. Que aí vocês vão entender logo vetores no espaço também, né? Então, soma, sabe? Adição de vetores no espaço e multiplicação do escalar, né? Então, por exemplo, gente, o vetor FD aqui, ó. Alguém se atreve aí, gente, a me falar? Poderia perguntar de novo, professor? Qual identifica para mim quem é o vetor FD. O vetor FD, ele é composto, ó, ele tem aqui, ó, extremidade no ponto F, ó. Na verdade, ele tem origem no ponto F e extremidade no ponto D, né? Então, ele começa aqui, ó, e termina no ponto D, certo? Professor, nesse caso eu poderia calcular usando só um plano e esquecer a parte do espaço? Porque, por exemplo, o vetor ele vai ser originado agora aqui, ó. Ele pega pelo ponto F, que está no espaço, com o ponto D, né? A extremidade, esse ponto está lá no plano, né? Então, ou seja, é como se tu estivesse calculando por exemplo, a distância da lâmpada até o chão aí da tua sala. Então, que distância é essa? Né? Tu está traçando aqui um vetor, aí tu pode calcular depois em módulo, né? O módulo desse vetor te dá a distância da lâmpada até o chão, entendeu? Sim, aí nesse caso eu utilizava só as coordenadas Z e Y, né? Tu vai usar as coordenadas aqui, ó. Todas de F, né? E todas as coordenadas de D, né? No caso aqui, ó, que é um ponto D. Ponto D aqui, ó, é 2, 3 e 0, né? Ele não tem cota, né? A cota é nula, tá? Então, o ponto D é 2, 3 e 0, o ponto F 2, 3 e 4. Logo, esses dois pontos te originam o vetor FD, né? Que é a perpendicular, né?
Ó, essa perpendicular, gente, aqui, ó, ela vem daqui, ou seja, como se fosse uma projeção, né, do ponto F. Então, o ponto D é uma projeção de F, tá? Ou também, né, alguns livros chamam, né, que o ponto D representa o pé, né, o pé desse vetor aqui, ó, o vetor FD, né? Então, toda vez que vocês olharem o problema aí, quando eu passar para vocês, então, calcule o pé da perpendicular aqui, ó. É óbvio, né, gente? Se eu tenho um vetor, eu tenho uma reta aqui, ó, uma reta suporte, né? Aqui, ó. Tem uma reta aqui, ó, tá? Isso aqui vocês vão ver esse problema mais lá para frente, né? Eu tenho uma reta que passa aqui, né? Tem esse vetor, uma reta suporte, esse vetor está em cima dela. Então, esse ponto D é um pé dessa reta aqui, ó. Tá? O pé, né? Aí a projeção aqui, ó, é dada por esse vetor, né? O vetor que faz a projeção, né? Ou seja, se tu ligar a lâmpada do teu quarto, ele vai iluminar, né, gente? Ele vai ter que vai ter um raio de luz incidindo, né? Aqui o solo, até um ponto específico aqui, ó, do chão. Esse raio é quem? Ele é projetado por quê? Por esse vetor, né? Esse vetor projeção. Ele te dá essa vertical daqui. Então, quer dizer, aqui, né, gente, até esqueci de falar algumas coisas para vocês, ó, esses eixos aqui, ó, eles são ortogonais, né? Ó, todos eles são perpendiculares, né? Eles possuem um ângulo reto aqui, tá? Tá óbvio, beleza? Então, a gente está trabalhando aqui, ó, no sistema de coordenadas cartesianas ortogonais, ok? Ou seja, eles são 2 a 2 perpendiculares, né? Cada ângulo aqui vale 90 graus. Obviamente, né? Essa perpendicular aqui, ela forma ângulos de 90 graus também aqui, ó, né? Aqui, né? 2 a 2, né? Perpendiculares, tá? Então, turma, esse vetor FD, já que tu conhece aqui, ó, tanto a origem como a extremidade, eu falei lá no plano, lembram que eu fiz, ó, que FD é nada mais, nada menos que D menos F, tá? Então, a diferença entre esses dois pontos aqui, ó, me dá o vetor FD, né? Então, FD vai ser quem, ó? Quem é o ponto D? 2, 3 e 0, né? E quem é o ponto F? 2, 3, 4. Tá? Logo, o vetor, certo? O vetor FD, é só que subtrair, ó, 0. 0, não é isso? 3 menos 3, 0. 0 menos 4, menos 4, né? Tá aí o vetor. Ó, vetor. Ou seja, gente, o que ele está fazendo? Ele está sofrendo aqui, ó, um deslocamento, né? Na vertical, ó, no sentido contrário, né? Ao eixo positivo do Z, ó, né? Então, esse sinal bem aqui representa isso, né? Estou fazendo isso aqui, ó. Logo, ele está indo, né? No sentido o quê? Negativo, né? No sentido negativo do eixo positivo Z, tá? Então, ou seja, ó, esse vetor, gente, ele pode ser visto onde? Ó? Bem aqui, ó, né? Aqui, ó, no eixo negativo do Z, tá? No eixo negativo aqui do Z, tá? 0, 0, menos 4. Ó. Menos 4 está aqui embaixo, tá? Deu para entender, pessoal? Fácil, só fazer. Toda vez que tu quiser encontrar um vetor, ele te dá a origem e a extremidade, basta você fazer quem? A diferença entre as coordenadas dos pontos, né? A extremidade menos a origem, né? Aí você tem o vetor, né? Resultante. Ok? Deixa eu ver aqui. Dúvidas?
Não, né? Bom. Tá bom. Eu vou apagar aqui, tá, pô? Ninguém tem nada para falar, então eu vou apagar, certo? Aqui. Vou falar aqui de outra. Puxar aqui um outro assunto. Vou falar agora de produto interno, tá, pessoal? Que é uma outra